Glória a Deus. E nós estamos meditando e temos visto e temos conversado sobre Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz: Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, eu quero trazer à memória o que significa ser um pacificador. Aqui não está apenas dizendo que pacificador é uma pessoa de paz. Claro que todo pacificador é uma pessoa que é uma pessoa de paz. Mas o pacificador é aquele que promove a paz. É uma pessoa que é promotora da paz. É aquele que vai trabalhar para que a paz seja alcançada em vários níveis. Mas que paz é essa? A paz que Jesus está nos falando aqui não é a paz segundo o padrão humano, não é a ausência de conflitos humanos, porque ele também vai dizer na palavra de Deus que ele veio trazer guerra, ele veio trazer espada, né? E não paz. Como é que é bem-aventurados pacificadores? E Jesus diz, deixa eu procurar esse versículo aqui, só para ver aqui no Google. Eu vim trazer espada. Olha só o que Jesus diz, Mateus 10, 34, olha só. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Olha só essa declaração de Jesus, declaração fortíssima de Jesus. Eu vou ver aqui uma outra versão. Deixa eu só procurar aqui uma outra versão. Eu não sei que versão é essa aqui, que é NTHL, mas eu quero procurar uma outra versão porque eu quero ver a tradução mais original que a gente usa nas traduções, para que a gente consiga entender melhor essa contradição do Sermão do Monte, né, com esse Mateus 10, 34. Mateus 10, 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão da sua própria família. Olha só essa declaração de Jesus. E como é que esse mesmo Jesus de Mateus 10 aqui nos ensina em Mateus 5, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que grande divergência existe entre Mateus 10 e Mateus 5. É porque Jesus não está falando do mesmo tipo de paz. Quando Jesus vem falar sobre bem-aventurados pacificadores, ele está falando de um tipo de paz, da paz de Deus que excede todo entendimento. Não é a paz segundo o homem, não é a paz segundo o mundo, não é a paz de um tratado de paz. E quando ele diz aqui em Mateus 10, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, ou seja, qual é a função da espada? Dividir, cortar, separar, essa é a função da espada. Por quê? Porque claramente não existe comunhão da luz com as trevas. Não existe comunhão das luzes com as trevas. Então quando Jesus disse assim, não pensa que eu vim passar um pano quente em quem está errado. Não pensa que eu vim alisar a cabeça daquela pessoa que está vivendo no erro. Não, eu não vim. Eu vim trazer espada. E sabe o que vai acontecer? Os filhos vão dizer para os seus pais, pai, você está errado. E isso vai fazer com que os seus pais se virem contra ele. A filha vai dizer para a mãe, mãe, você está errada. E isso vai fazer com que a filha se torne inimiga da sua mãe. Gente, é a Bíblia que está falando, é Jesus que falou isso em Mateus capítulo 10. Porque quando nós somos confrontados com a verdade, a gente não quer ouvir. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, você está vivendo no erro. Se o seu coração não tiver o Espírito Santo de Deus ali, para que você reconheça de fato aquele estado de erro que você está vivendo e confronte com o pecado que você está vivendo, você vai se revoltar contra aquela palavra. É o que aconteceu quando Jesus veio. A Bíblia diz que o mundo
que Jesus é a luz, ele é a luz do mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, ou seja, as pessoas queriam andar no pecado, as pessoas não queriam ouvir o que era certo, as pessoas não queriam ouvir aquilo que iam levar elas para Deus. Não, elas não queriam ouvir, elas queriam ouvir aquilo que agradava ao seu ego. Então, quando a gente vê o exemplo daquele jovem rico que vai até Jesus e fala assim: mestre, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Né? E Jesus fala assim: olha, siga os mandamentos. Ele fala: não, isso aí eu já sigo tudo, eu já faço tudo isso aí. Aí Jesus diz: uma coisa te falta, vá, vende tudo que tem, entrega aos pobres e me segue. Ele ficou triste e voltou para trás. Não era o que aquele jovem queria ouvir. Ele queria ouvir: rapaz, você é um bom rapaz, você faz tudo certo, você segue os mandamentos, você honra a Deus e tudo mais, então você está dentro, você faz parte do clube dos crentes. Mas não é um clube que define, não é frequentar uma igreja que define quem você é, não é participar de um grupo de pessoas que define quem você é, mas é andar segundo o padrão de Deus. E ele traz essa espada. O Jesus disse assim: eu vim trazer a espada, eu vim dividir, porque quando eu digo que é dessa forma que a gente tem que andar, é dessa forma que a gente tem que viver, é isso que tem que acontecer. E agora em Mateus capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E quem é esse pacificador? Quem é essa pessoa que é um pacificador? Queridos, é uma função muito difícil ser um pacificador, porque o pacificador é aquela pessoa que se coloca entre dois lados. É aquela pessoa que se coloca entre dois inimigos e diz: ei, para você aqui com isso. É aquela pessoa que está ali no meio. Mas na verdade, o pacificador, ele leva e tem que defender um lado. Ele tem que defender o lado certo. Ele tem que ter um juízo justo e defender o lado certo. E qual é o lado certo? É a palavra de Deus. O homem foi separado de Deus pelo pecado, e o pacificador é aquele que leva as pessoas a entender que ela está vivendo no erro, ela está vivendo no engano, ela está vivendo na mentira, e por isso ela precisa se reconciliar com Deus, ela precisa se arrepender dos seus pecados. E olha só o que vai dizer Romanos capítulo 5: tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, quando Jesus morre na cruz, preste atenção que nós vamos cair agora em Romanos capítulo 5. Tendo, pois, sido justificados pela fé. O que é isso? O sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário fez com que eu e você nos tornássemos justos. Ou seja, ele pagou o preço pelo meu erro, ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu erro. Na cruz do Calvário, Jesus nos reconciliou com Deus. Ou seja, nós estávamos separados de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos separaram de Deus e nos separam de Deus. Então lá na cruz do Calvário, quando Jesus, ele paga o preço, um justo pagou pelo injusto, um inocente pagou pelo culpado, ele entregou a sua vida. Então o sangue de Jesus, a morte de Jesus, ela é uma morte vicária, porque através da morte dele eu não preciso morrer. Então o que Paulo já está dizendo aqui em Romanos 5 é: tendo sido, pois, justificados pela fé. Eu tomo posse da salvação pela fé. Eu recebo Jesus pela fé. Eu tenho os meus pecados perdoados pela fé. Não adianta você saber que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Só você saber desse fato não muda a história. Você tem que, pela fé, tomar posse dessa verdade e dizer: eu pela fé tomo posse agora do perdão de todos os meus pecados através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Pela fé eu sou remido e lavado pelo sangue de Jesus. Pela fé não existe culpa e condenação mais sobre a minha vida, porque todos os meus pecados foram lançados na cruz, e pela fé eu sou justificado em Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer em Romanos capítulo 5. E aí ele continua, eu vou ler de novo do começo: tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o pacificador é aquele que tem paz com Deus. É a principal paz que nós temos que falar, é a paz com Deus. E como é que nós temos paz com Deus?
Ah, não, eu tô de boa com Deus, beleza, Deus, eu não brigo com Deus, deixa Deus quieto. Não, não, não. A nossa paz com Deus se refere à justificação dos nossos pecados pela fé. Porque se nós não formos justificados, nós nos tornamos inimigos de Deus. Aquele que peca, aquele que vive no pecado e aquele que não quer se consertar se torna inimigo de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Mas nós temos paz com Deus. Por quê? Fomos justificados pela fé. Então, um pacificador é aquela pessoa que, em primeiro lugar, tem paz com Deus, ou seja, recebeu o perdão dos seus pecados, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vive uma vida de santidade no Senhor e caminha nisso. O segundo passo, essa pessoa ela é uma promotora. O pacificador é aquele que promove a paz, ou seja, eu vou pregar, eu vou falar para você, queridos, se você está vivendo em pecado, confesse seus pecados, peça perdão pelos seus pecados e Jesus vai justificar você e você vai voltar a ter paz com Deus. É essa a função do pacificador. É isso que Jesus está querendo dizer, que pacificador é aquele que religa as pessoas com Deus também. É aquele que tem esse papel de confrontar o pecado das pessoas e dizer para elas, você precisa se arrepender. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história, olhe para os seus erros, olhe para a sua caminhada. Você precisa se arrepender. E quando a pessoa então ela recebe essa palavra e fala assim, verdade. E é claro que é o Espírito Santo que convence, não sou eu, não são as minhas palavras persuasivas, mas através da minha pregação, através da pregação da palavra de Deus que eu profiro, da forma como eu entrego a palavra de Deus, o Espírito Santo age no seu coração. Então existe essa pacificação. E em último ponto, a pacificação acontece quando eu entendo que eu sou perdoado por Deus pelos meus pecados, mas que também Deus vai exigir algo de mim. Deus vai exigir algo de mim na mesma medida que ele fez. Aliás, na mesma medida não, porque é impossível. E aí eu quero trazer à memória a parábola dos verdugos. Você lembra daquele homem que devia uma quantia enorme, impagável? E o seu senhor falou assim, olha, você vai me pagar tudo, senão eu te coloco na cadeia. E aquele homem falou, tem misericórdia de mim, eu vou lhe pagar até o último centavo. E aquele senhor falou assim, olha, faz o seguinte, você está perdoado, você não me deve mais nada. E aquele homem foi perdoado de uma dívida impagável. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Nos perdoou de uma dívida impagável. Nós não tínhamos como pagar pelos nossos erros, não tínhamos como pagar pelos nossos pecados, mas veio Jesus e morreu na cruz e pagou a minha dívida, pagou meu erro, pagou pelos meus pecados, morrendo na cruz pelo meu lugar. Então eu fui perdoado de uma dívida impagável. Mas a parábola continua, que aquela pessoa que foi perdoada daquela dívida impagável, ela tinha um servo também que devia uma quantia insignificante. Comparado àquilo que ele devia, era uma quantia insignificante. E ele chega então para aquela pessoa que lhe devia alguma coisa e fala assim, olha, se você não me pagar tudo, eu vou lhe prender. E aí mandou pegar aquela pessoa, vender os bens dela. E aí os conservos dele falam assim, ué, esse cara foi perdoado de uma dívida impagável e ele está oprimindo o seu servo agora para que ele pague o que deve. E contou para o Senhor. E o Senhor falou assim, o quê? Eu te perdoei de algo que você jamais podia pagar, um valor muito, muito infinitamente maior do que do que o teu servo te deve, e agora você não quer perdoar o teu servo? Então agora você vai ser trancado nas prisões e você vai ser atormentado pelos verdugos. É isso que acontece quando nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem, quando nós não perdoamos as pessoas que estão à nossa volta, quando a gente leva aquela mágoa, eu não admito que fale isso de mim, eu não admito que faça isso comigo, eu não admito que fulano, que fulana diga isso de mim, eu não admito, eu não perdoo. Quando você diz isso, você está dizendo para Deus, eu também não quero o seu perdão, Deus, eu também não quero. Então um pacificador é aquela pessoa que chega para você e fala assim, olha, seja mais humilde, Deus perdoou você de tantos pecados, por que você não perdoa essas pessoas que, segundo você, te ofenderam? Por que você não perdoa essas pessoas que estão com essas dívidas aí com você? Deixa de besteira, rapaz, olha o tamanho da dívida que te perdoaram, não fica olhando para as picuinhas.
Então o pacificador é aquele também que leva as pessoas a se reconciliarem umas com as outras. E eu quero perguntar a você, quais são as pessoas que hoje você precisa perdoar? Quais são as pessoas que hoje têm uma dívida com você? Bem menor, claro, daquela dívida que você tinha com Deus, dos seus pecados, aquela dívida que você seria levado ao inferno, ao sofrimento eterno, se você não fosse perdoado por Jesus. Qual é as dívidas agora hoje que pessoas têm com você? Que ofensa tão grande é essa que fizeram com você que você não pode perdoar? O que falaram de tão grave de você que você não pode relevar? O que fizeram de tão grave? Queridos, não importa o que aconteceu, não importa quem te feriu, não importa como te feriram, não importa como te machucaram, é sua obrigação perdoar. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, como pacificador, você precisa perdoar essas pessoas. Eu estou aqui agindo agora, nesse momento, como um pacificador e pedindo para que você sonde o seu coração aí. Quais são as pessoas que você tem mágoa? De quem você tem mágoa? E eu quero desafiar você a tirar esse peso do seu coração, a tirar esse peso das suas costas, a tirar esse peso da sua consciência, a rasgar essa dívida, a rasgar essas palavras de ofensa ou essas atitudes que cometeram com você. Não importa o que aconteceu, não importa se foi um abuso sexual, não importa se foi uma agressão física, não importa se foi um descaso, não importa se foi uma mentira, uma calúnia que levantaram com você. Eu sei que doeu, eu sei que você sofreu, mas o que Jesus fez por você foi muito maior do que tudo isso. E Ele está dizendo que Ele conhece o que você passou, Ele sabe o que você sofreu, Ele sabe que te machucou, mas hoje Ele está disposto a curar o seu coração, a curar a sua vida, a curar a sua alma. A única coisa que Ele pede é: deixe eu tratar o seu coração. E a única coisa que você tem que fazer é dizer: eu perdoo. E eu desafio você. Você quer mesmo que o perdão de Deus cure o seu coração, cure as suas feridas e você não sinta essa dor que você carrega há anos? Do seu pai, da sua mãe, de tio, de tia, de professor, de professora, não importa qual o nome dessa pessoa, quem seja essa pessoa, mas você carrega essa dor. Eu te desafio agora, mesmo que em lágrimas, você dizer: Senhor, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo, eu rasgo essa dívida, não me deve mais nada, eu perdoo o meu abusador, eu perdoo o meu agressor, eu perdoo o meu caluniador agora. E você dizer o nome dessa pessoa e dizer: eu perdoo, a dívida está rasgada, mesmo que essa pessoa já tenha morrido. Claro que não vai mudar o seu relacionamento com ela porque ela já morreu, mas a sua paz, o seu coração, a paz de Deus vai entrar no seu coração e vai trazer algo novo sobre a sua vida. Perdoar, querido, não é uma opção. Perdoar não é um sentimento. Eu não estou sentindo que eu não fiz nada, por que eu tenho que perdoar? Não, querido, é uma decisão. Decida hoje perdoar. Decida se libertar desse peso, desse fardo que você carrega. E é essa minha função aqui também agora, ser um pacificador. E eu tenho certeza que a paz de Deus vai entrar na sua vida, vai entrar no seu coração e vai mudar toda a sua história. Tenha a primeira atitude. Se você precisa ligar para alguém, você precisa conversar com alguém e dizer: olha, me perdoe, eu quero que o nosso relacionamento seja restaurado, a nossa comunhão seja restaurada, a nossa caminhada seja restaurada, me perdoe, tá? Eu quero dizer que você está perdoado. Agora, não adianta você ligar para a pessoa, se você pode fazer isso, se tem condição de fazer isso, e apontar os defeitos. É que naquele dia você falou, Não. Rasga a dívida. Só peça perdão e só libere perdão também. Tanto você precisa pedir perdão como liberar perdão. E é isso que eu quero que você faça. E é isso que é a função do pacificador. É essa a função de Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. Aqueles que promovem a paz, aqueles que trabalham pela paz, aqueles que pregam a palavra de Deus para que o homem seja reconciliado com Deus. Em primeiríssimo lugar, é com Deus a nossa reconciliação, trazendo paz, como nós lemos em Romanos 5:1, sendo pois justificados com Deus, sendo pois justificados pela fé, através de Cristo temos paz com Deus. Então o primeiro processo de paz é nossa reconciliação com Deus. E também o segundo passo
tão importante que nós temos que tomar é a nossa comunhão uns com os outros. Não tem como você dizer que você ama a Deus se você odeia o seu irmão. Não tem como você dizer que você quer ir para o céu, morar no céu, se você fala assim, mas com aquela pessoa ali eu não quero ir. Não tem como. Então que haja essa pacificação no seu coração, para que você seja chamado filho de Deus. Porque a Bíblia garante aqui, Jesus garante, que aqueles que são pacificadores, que promovem a paz, e quando você promove a paz nesse sentido, se humilhando, pedindo perdão e se colocando aí nesse processo, você se tornou um pacificador. E ele garante, você vai ser chamado de filho de Deus. Você lembra quando Jesus estava ali no monte e também em outro momento, quando Jesus saiu do batismo? Você lembra o que Jesus ouviu? Este é o meu filho amado. Quem falou isso? Deus. Você quer ouvir Deus falando? Essa é minha filha amada, este é o meu filho amado. Você quer ouvir Deus falando isso de você? Você quer ser chamado filho de Deus? Seja um pacificador. Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra produza frutos na sua vida. Amém e glória a Deus.